é com grande satisfação que eu recebi o convite para fazer essa palestra com relação à polêmica sobre as moedas de cobre com a coroa média. Isso, nós estamos participando do encontro especial da SNB de numismática e filatelia, resgatando as casas cunhadoras, né, agora na etapa São Paulo. Então, esse assunto me é muito caro, certo? No sentido de apreciação, porque sempre assim foi do meu interesse colecionar cobre. Antigamente era, ou anteriormente, era mais ou menos assim, um hobby sem muita classificação. Depois de comprar algumas moedas dessas e ter na coleção, eu via uma certa dúvida na classificação da coroa, se era a baixa, a média e a alta. Então fui consultar os livros dos nossos antecessores. E aí surgiu esse trabalho, que foi um dos primeiros que nós fizemos, eu e o Rogério Bertapelli, não está o nome dele aqui, mas pode acrescentar. Rogério Bertapelli, meu grande amigo de colecionismo. Próximo, por favor. Isso. Bom, então o assunto mesmo está resumido nesse detalhe aqui, que depois nós vamos explicar normalmente e com calma. A polêmica sobre as moedas de cobre com a coroa média. A nova edição das moedas de cobre do Brasil, agora o último livro que nós publicamos, é o 4º livro, certo? Na data de 2022. Bom, agora vamos fazer uma forma expositiva, comparativa das coroas em todas as datas e valores. As moedas de cobre, assim que tem as 3 coroas, não em todos os anos, mas em todas elas aparecem separadas. Olha, elas vão de 1768 até 1805. Aqui pôs essa outra data porque esse tipo de Dom José foi até essa data o reinado dele. Então nós começamos o seguinte. Isso, então nós temos a coroa baixa, nós vamos explicar por que ela é baixa. Nós temos a coroa média e aqui tem as explicações também e aqui. Isso para facilitar uma consulta rápida, porque é difícil saber tudo isso aqui de cor em todos os detalhes. Mesmo a gente que fez esse livro, já de 2015, que foi a primeira edição, nós assim não sabemos tudo de cor, na cabeça, sabe? Claro, a gente tem prática, então 95% nós sabemos tudo certinho. Mas quem está iniciando não precisa decorar tudo isso aí, ou sabe tudo isso de cor, ou não sabe nada, ou também sabe tudo decorando, que é um grande sacrifício. Então aqui descreve, eu estou fazendo assim, o que aparece nas páginas do livro, certo? Então isso aqui é uma cópia, isso, do livro. Aqui então diz, olha, a diferença sobre a altura dos arcos, tal. E aqui também, diferença dos arcos, tal, elipse maior, cruz potentada, tal. Então isso aqui está, e vocês vão ver isso com detalhe, eu não estou pulando etapas. Para facilitar, o Rogério pegou essas coroas e ampliou aqui, certo? Então, você olha aqui, você veja a descrição das 3, e aí depois você olha aqui e começa a entender, tá bom? Isso aqui. Então, isso está no livro, certo? A primeira edição. Aqui vem o número de ordem da classificação das moedas de cobre. Essa aqui, por exemplo, é a 116, essa aqui é a média 116 e a alta tem o outro número. Aqui vem as perolagens que elas aparecem. Então, por exemplo, a baixa tem 3 perolagens, 37, 38, 39. A 16, isso também ajuda a classificar. Bom, aqui sem carimbo e aqui com carimbo, só que às vezes o número muda um pouco, porque nós se baseamos desde o começo no livro do Russo, né? Isso. E o Russo depois deixou essas classificações, certo? Com os números, e depois o Amato e o Irley adotaram a edição desses livros, mantiveram os mesmos números de ordem,
E eu e o Rogério, quando começamos a fazer o livro, pedimos permissão para o Irley e para o Amato, e ele até gostou, porque ele falou assim, quanto menos número de classificação, fica mais fácil da gente achar. Senão a gente teria que ter uma variedade enorme de livros de classificação, aí você não saberia qual seguir. Então nós conseguimos, com a anuência deles, aproveitar a mesma numeração. Por favor? Isso aqui. Bom, então as moedas de cobre com características de coroa média existem e já foram estudadas e citadas em publicações por importantes e renomados numismáticos. É válido e oportuno mencionarmos os nomes, né? Um dos mais notáveis, né, foi o Kurt Prober. Isso, depois tem o Alberto Gomes, esse é de Portugal, ele tem um livro de 1883, depois 1084 e 86. Então ele tem todas as histórias das moedas de Portugal e do Brasil. Depois, grande companheiro, Arthur Vitor Lerner, um livro muito importante. E depois também o José Vinícius Vieira do Amaral, muito importante. E o Arnaldo Russo, certo? Que depois continuou com a Cláudia Amato e o Irley Soares. Então a gente deve uma boa parte desses estudos já. Mas eu vou explicar depois que esses são os pioneiros, mas a organização desse que nós vamos mostrar foi exclusivamente minha e do nosso amigo que nos acompanha há muito tempo. Então, após vários anos de colecionismo dessas moedas de cobre, exaustiva comparação entre elas, foram classificadas por 3 tipos diferentes. Era assim, a gente comprava as moedas e ia comprando, guardando, certo? E essas moedas de cobre, quando eu comecei, há quase 30 anos atrás, eram muito baratinhas. A turma achava que o cobre sujo, nojento, né? Porque eles eram tudo oxidados, andavam praticamente nas mãos de todo mundo, feirante, açougueiro, tá? E era dado de esmola, tudo. Então eram umas moedas muito gastas e muito, assim, incrustadas de sujeira mesmo, era sujeira mesmo, né? E oxidação, para ficar uma palavra mais bonitinha, né? Certo? Isso. Então, eu comprava e de repente, mas essa eu já tenho, essa falta, aí não sei o quê. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu comecei a comprar bastante moedas, eles não ligavam muito também, se eram muito bonitinhas, não. Eu queria tê-las todas. Pusemos numa mesa grandona, certo? E fomos separando. Aí a gente via que algumas eram repetidas, outras mais, outras menos, e nós fomos organizando. Bom, como já era aventado pelos autores anteriormente já citados, mas agora com mais embasamento de imagens, de várias imagens, né, e várias moedas ao vivo, pesquisas, chegamos à publicação com a edição de 2015. Foi o primeiro livro de catalogação das moedas de cobre. Então essa aqui é a capa dele. Me orgulho desse livro, certo? Porque foi o primeiro que eu fiz e essa classificação que nós fizemos, assim, desse jeito que está aqui organizada, foi um pioneirismo, né? Então essa aqui, olha, é a baixa, essa aqui é a média e essa aqui é a alta. E nós vamos dar os detalhes por que elas estão assim. Então esse é o que eu resumo do todo o meu assunto, essas 3 moedas. Bom, elas apareceram, essas moedas também, durante os anos, desde 1668 até 1805. Depois acabou esse negócio de coroa média, alta, tudo. Elas existem, mas não se repetiu na mesma data, né? Tá, então e esse aqui é o livro mais novo que nós publicamos agora, em comemoração ao centenário, com a data de 2022, tá? Museu de Ipiranga, né? Não podia deixar de ser, o 100 anos de comemoração da independência, ele, o Rogério e tal. E a gente pôs aqui todas as moedas de cobre. A gente não tem todas. Às vezes algumas a gente pegou a imagem de outros colecionadores que foram lá. Mas todas elas estão mencionadas. É muito
até agora eu não cheguei a encontrar mais nenhuma que pelo menos não está o número e o nome dela citado. Eu não a tenho, mas ela está citada. Então, claro, não é impossível, mas talvez apareça alguma que nunca foi citada, deve ser só uma ou duas. Por favor, outra. Tá. Então, entretanto, eu vou lendo aqui, fica mais fácil também, né? Que fique esclarecido, nem todas as cunhagens de determinada série de moedas de cobre aparecem com variantes classificadas baixa, média, às vezes falha uma, às vezes falha outra, às vezes falha outra. Não saiu aquele ano e depois eu vou explicar por quê. Esta classificação está presente com muita distinção nas moedas cunhadas, olha que eu já disse, né? 1768 até 1800 aqui. Começa com Dom José, termina com Dom João Regente. Período que abrange os reinados os reis de Portugal, Dom José, Dona Maria I, que casou com o tio dela, Pedro III, e Dona Maria I ficou viúva, certo? E o Dom José, príncipe regente. Aqui também uma fotografia, essas são simbólicas. Eu quando consegui essas moedas lindas aqui, maravilha, né? Certo? Tudo perfeito, não tem uma batidinha, nada. E nós vamos descrevê-las, por favor. Bom, a explicação para este acontecimento está nos trabalhos publicados pelos autores anteriores. Começou com Alberto Gomes, né, que eu falei, 1800 e pouco, depois apareceu a continuidade aqui no Brasil com o Prober, relatam que existiam neste período, na Casa de Moedas de Lisboa, vários abridores de cunho em 3 diferentes equipes. Então, eles tinham 3 equipes, trabalhavam no mesmo lugar, certo? Mas eram, assim, praticamente independentes, né? E poderia ter o rei, que era o chefe geral dessas que cuidava do dinheiro, né? Em cada um dos abridores, Mor, que era o chefe, tinha um estilo e um senso de estética único que é próprio de cada artista. Bom, é assim, você pega os pintores, o cara entendido, ele olha e fala, isso aqui é quadro de Monet, né? Esse aqui é o Da Vinci, né? Isso. Ele, pelo estilo, pelo tipo, ele já sabe. Então, cada um, por quê? Se eu pedir para cada um de nós assim, fique num cantinho e desenhe uma coroa, duvido que saiam iguais. Elas vão sair parecidas e semelhantes. Então, e também, naquela época, os cunhos eram feitos por pequenos modelos, como se fosse assim, esse punção, que é compridinho, é a letra N. Esse aqui é o número 2. E você pegava e batia quando você estava fazendo o cunho mestre, né? Então eles tinham também o desenho da coroa, tinha as partes da coroa, eles juntavam, davam uma pancadinha, pronto. Não era cada vez ter que repetir numa outra moeda aqueles mesmos entalhes, né, vamos dizer. Já tinha um modelinho que pelo menos dava. Isso. Em cada um dos abridores, em cada artista. Tá. E assim primavam nos seus trabalhos com o objetivo de ter privilégio em ver sua obra ser aprovada e agradada ao máximo monarca. Claro que a palavra final do monarca, né, ele dava, bonito, ficou, pode mandar fazer, né, certo? Então, se era feio, ele falava, não tá bom. Mandava outra equipe fazer outra e tudo. Então cada um tem uma característica que vocês vão ver que é praticamente assim, vamos dizer assim, é o estilo dele, é um artista, né? Tá bom, pois não? Isso, tá. Então aqui agora começa as explicações resumidas, tudo isso está no livro, certo? Principalmente naquele que nós mostramos de 2015. E está no último também, de 22, e depois nós vamos explicar também. Bom, em cada uma dessas citadas equipes, embora trabalhasse no mesmo local e desenvolvesse atividades semelhantes e simultâneas, eram chefiadas por um mestre principal, que liderava e ensinava seus auxiliares aprendizes, né? Ninguém nascia sabendo tudo isso. Ele era um aprendiz, ele tinha o dom de
gostar daquilo, ele ia progredindo, certo? Quando aposentava o chefão, subia um dos auxiliares e ele ia subindo, e os que se destacavam pelas qualidades eram sempre promovidos, certo? Então, e aquele estilo às vezes permanecia por muitos e muitos anos, às vezes 40 anos. Aí, isso aqui também. Os abridores de cunho dessa época homenageavam o reconhecimento pela sua obra, né? Nem sei se os salários deles, entre os da mesma categoria, eram o mesmo. Talvez alguns tinham mais experiência, o rei gostava mais, né? E os melhores é que faziam, como é que diz, a moeda, faziam a moeda, certo? Que tinha o busto do rei, né? É claro que era o mais categorizado e que o rei gostava mais do sujeito e do trabalho dele. E claro, quando ele chegava nesse ponto, e ele ser o escultor do busto do rei, né? Seria uma maravilha. Muito bem. Então aqui, olha, então é o que vai predominar no livro. É assim. Aqui então nós vamos dar as partes da coroa para que a gente recorde, né? Recorde essa coisa. Então a coroa era constituída das seguintes partes, né? Vamos começar por aqui. Olha, isso aqui chama-se arco interno. É essa partezinha aqui, tá? Esse aqui é o arco intermediário, tá? E esse daqui é o arco externo. Então quando a gente falar essas coisas, tá? Aqui tem a cruz, e esse aqui é o crucífero. O crucífero é os dois conjuntos, a cruz e a esfera aqui, que seria o mundo aí. Então esse aqui é o arco frontal, mais um arco. Esse aqui são os pedículos, certo? Com pérola aqui, certo? E esse aqui é o ângulo do diadema. O ângulo do diadema é esse aqui, é o arco externo, certo? Quando ele se encontra com isso, essa parte aqui, certo? Então isso aqui às vezes varia essa angulação, tá bom? Tá. Bom, aqui tem o valor, óbvio, né? A data, óbvio também. Isso aqui tem o colar de pérolas, certo? Esse varia também, certo? Aqui tem os florões. E o arco posterior do diadema é esse arco aqui, que vai ser muito importante na classificação depois dessa coisa. Muito bem, então vamos seguir em frente. Então, bom, aqui realmente é como se classifica. Sim, nem sei eu tudo de cor quando eu pego uma moeda, sei porque a maioria delas eu conheço, então tudo bem. Mas vamos dizer assim que a pessoa está se iniciando no métier de colecionar as moedas, a coroa alta, baixa e média, né? Muito bem. Então, como que a gente descreve? Vamos ver. O que é o número 1 aqui e o que é o número 1 aqui. Então, vamos lá então ver. A altura do espaço entre o arco interno, como nós já falamos, certo? Com o intermediário, certo? Que é esse aqui. Então, essa diferença entre esses dois arquinhos aqui já é uma característica. Vocês veem, na coroa baixa, o espaço é bem pequenininho. Na coroa média, um pouquinho maior. E na coroa alta, é bem maior. Olha, é como se essa coroa alta, ela tivesse sido comprimida, certo? Aí então, ela ia alargar, como está lá, né? Na frente, certo? Isso. E elas ficaram mais arqueadas, né? Então, olhando essa e olhando essa, fala, são bem diferentes. E essa intermediária, que nos deu muito trabalho, né? Que todo mundo, ou às vezes punha ela para lá, ou às vezes punha ela para cá, e nunca chegava uma coisa. Então nós vamos seguir. Agora, o segundo item. Então são 6, bem importante. O ângulo formado no ponto no qual o arco externo toca o diadema, né? Então vamos lá. Aqui é bem fácil de ver, certo? Isso. Vamos fazer dos dois lados. Aqui. O arco externo toca o diadema. O arco externo toca o diadema. Olha que diferença. Aqui ele faz uma curvinha. Então tem o arco bem aberto, que seria esse aqui, é quase reto, e o outro faz uma curvinha aí.
tá? Então, essa abertura também é uma das características. Eu comecei aprendendo isso com um colecionador lá de Brasília. Ele, você não conhece as moedas? Eu não conhecia nada. A gente aprende, né? Mas você sabe. Ele falou, olha, a coroa baixa, ela tem essa curvinha aqui. E a coroa alta, ela é bem reta. Né? Foram as duas coisas que ele falou para mim. E aí eu comecei a me interessar. Bom, isso aqui então, o ponto 2. Era aqui, mostramos lá e mostramos aqui. Ponto 3. Presença do aro posterior superior do diadema. Sempre é uma coroa média. Você vê que bom. Se achou esse arozinho aqui embaixo, tem ó, o círculo, né? E tem esse... É como se você estivesse olhando a coroa por baixo, você via a coroa e tem o aro, que é esse aqui, passando lá atrás, né? Certo? Tem isso daqui, é coroa média. Essa equipe que fazia a coroa média, ela fazia sempre assim, tá? Bom, então essa é mais uma característica fácil de ver. Bom, o arco interno com pérolas compara se são maiores ou menores. Claro, aqui é uma distância menorzinha, nesses dois arinhos aqui, e claro que as pérolas teriam que ser menorzinhas. Aqui, como é um arco maior, as pérolas são maiores e aqui também já são maiores. Então, isso tá, ajuda bastante. Tá. Agora, outro tipo de característica muito importante. O tipo da cruz no crucífero, certo? Então vamos lá, aqui ó, crucífero, bolinha e mais a cruz aqui. Não dá para ver bem como é que é o desenho, mas posteriormente, crucífero, chama-se cruz potentada, né? O Prober que faz questão de que aparece com esse nome nos livros dele. Sempre coroa. Então, esse aqui, sempre coroa média, sempre coroa alta, tá? Ah, peraí, agora vem aqui, essa aqui. Essa aqui foi, esse número 6 foi acrescentado meses depois dessa comparação feita. Comparar a diferença de altura dos pedículos com relação ao arco interno, certo? Então, a maioria das vezes, a diferença entre o pedículo e a pérolazinha até chegar no arco interno é grande. Para fazer, às vezes é muito próximo um do outro, como vocês fazem? Quantas vezes caberia essa pérolazinha até chegar lá em cima? Acho que umas 5, 6 vezes, lá sei eu, um montão. No arco médio já não cabe em tantos, umas 3 ou 4, certo? E no arco alto, olha, 2 aqui já preenche isso aqui. Isso aqui a gente descobriu depois, nunca ninguém tinha pensado desse jeito, então nós organizamos. Isso, por isso que eu acho que o nosso trabalho, modesta parte, foi e é importante. Próximo. E o Rogério sempre ajudando. Então ele fez aqui uns esquemas para gravar melhor. Olha. Então geralmente a cruz baixa ela tem essa elipse aqui mais estreitinha, claro. Às vezes vendo isoladamente é difícil de comparar, mas vendo depois as outras desenhadas aqui, você vê, aqui ela é estreitinha, aqui ela é bem maior, aparece o arco, ele fez para salientar bem, né? Não ficar dúvida. E essa aqui, mesmo comparado com aquela, essa aqui a gente vê que é maior, né? Elipse mais larga, tal. Tá. Quando a gente está aprendendo, a gente indica. O ângulo, né? Certo, aqui, olha. A baixa tem essa curvinha, né? Não é reta. Olha que isso aqui é quase curva. Essa aqui é intermediária, mas é muito difícil entre essa, mas o que vale é esse aqui, tá? Bom, aqui então é distância, né, que nós falamos, certo? Já anteriormente, quantas bolinhas cabem aqui, quantas bolinhas cabem aqui e quantas pérolazinhas cabem aqui. Ó, 2, mais ou menos umas 3, aqui umas 5, né? Isso tudo ajuda quando a gente pega. Mais uma, Rogério, por favor. Isso. Tipo de cruz está no livro do Prober, né? Ele fez. Essa aqui é a cruz potentada, lá em cima, característica da coroa alta, né? Ela, desse jeito aqui. Essa aqui chama-se cruz embolada, essa aqui é a cruz singela ou simples, tá? Aqui você vai encontrar num XL de 1774, isso. E aqui essas com a cruz potentada aparecem na maioria, né? Mas não aparecem em todas. Vamos lá então? Mais um?
Tá. Então, essa aqui é uma página do livro. Certo? Isso. Então, o que que aparece? Aparece da época, um Vzinho de 1700. Ela tem todas as datas. Nós pegamos todas as datas de Dom José, Dona Maria, tudo. Então, não ficou nenhuma data de fora. Então, você pega uma moeda X de 1774, você vai na página e X74, está todas as moedas lá. Estão as três, né? Tá bom. Então, aqui, novamente, vem aquela descrição que nós mostramos lá por mais extenso. Aqui está resumida, coroa baixa. Tá. Isso, aqui cita o número que ela está no catálogo, para ficar mais fácil. Isso. Geralmente, a coroa média, como não era mencionada, ela ficava para cá ou ficava para lá. Nós pusemos o mesmo número da coroa baixa com um Mzinho, M116. Você vai encontrar lá. E a coroa alta. Então, aqui tem a descrição, que é aquilo que nós já falamos. Aqui. Tá. Isso. Então, elas vêm sem escudete e com escudete. Tá bom? Isso. Aqui tá os preços, né? Certo? Isso. O preço da época que foi feito o livro, mas tudo bem. Agora, aqui embaixo tem a perolagem. Então, nós tivemos também o capricho seguinte. Vamos dizer, a 116 ela aparece com 37, 38 e 39 pérolas. Às vezes você tem uma, às vezes você tem outra, e aí, como você é um caprichoso, você fala assim: eu quero ter as três perolagens, né? Tá. Isso, aí as perolagens não mudam, né? Aqui é com carimbo, isso. E aqui então, tem as coroas médias, aparecem em 39,40 e 39,40, e aqui 38, 39,40, 38,40, né? Por que as perolagens são diferentes? É o seguinte, as perolagens eram colocadas assim. Isso aqui era feito assim: você põe o compasso aqui no meio, traça com lápis, o que tinha na época, um giz, alguma coisa, e faz um círculo aqui, tá? Aí você já pôs a coroa, tá? Aqui com as pecinhas batidas, um do lado da outra, mais apertado. Aí ele pegava uma punção, né? Batia aqui, batia aqui, batia aqui, batia aqui. Às vezes ele batia mais forte, batia mais menos fraco, a gente juntava, então dava essas pequenas diferenças. 39, 40, sabe? E isso aqui era difícil de controlar, né? De ser sempre a mesma, né? Não é que nem agora que é feito tudo no computador, aí não tem. Mas naquela época era assim, né? Muito bom. Por favor. Isso. Bom, olha, aqui nesse ano, eu pulei algumas, né? Que eu falei, tem todas as datas, tudo. Mas se fosse, eu ia ficar a tarde inteira aqui, não só o horário disponível, né? X de 1773, só saiu a coroa média. Os outros deviam estar trabalhando em outros assuntos, certo? E ficou, vamos dizer, a quantia de moedas que eles iam fazer não era tão grande. O mestre lá da casa da mãe falou: não, vocês vão lá, faz o X para 1773 e tantas moedas lá e pronto. E também então, vem a descrição da coroa média, outra, tudo bem direitinho, e a gente cita que não tem. Se algum dia aparecer, mas olha, já faz 20 anos que nós fizemos o livro. Então, se não apareceu até agora, é difícil. Então, olha, e esse aqui, por que você falou, olha, você pôs aqui? Por que você falou que esse negócio aqui é coroa média? Olha aqui. Olha aqui aquele tracinho embaixo que nós descrevemos como característica da equipe que fez esse modelo, né? Certo? Inclusive ela tem mais ou menos um espaço médio, aqui a curvatura pequenininha, mas o que conta aqui, você viu isso aqui embaixo, aqui, certo? O bordo superior da coroa ali de baixo, né? Certo? E ela aparece nessas duas perolagens, tá? E tem um número diferente, tá? Então vamos lá. Isso. Olha, então o Dom José, aqui também, o reinado dele foi de 1768 até 1768, quando ele faleceu, e quem subiu no trono foi Dona Maria, né? Certo? Aqui tem, nesse ano já puseram no X, já puseram as três equipes trabalhando. Tudo semelhante à descrição, não precisa ler, né? Certo? Está tudo aqui, a gente vai ver. Tudo. Então você pegou a moeda, ficou em dúvida, você abre na página, isso, no livro lá que tem o número e está na relação, você abre lá, já está essas fotografias, já está a descrição, já está na perolagem que elas aparecem, já tem o preço e tudo aí, né? Certo?
Isso. Aqui então é uma moeda que é 45 pérolas, mas ela com ponto na data, né? Olha aqui. E Não dá para chegar aí. Data com e sem ponto. Isso aqui então, data com ponto, data sem ponto. Porque só, você pega, olha aqui, então, essa com ponto, essa aqui, já não precisa ficar olhando cada vez todos os detalhes. Tem uma certa característica que é X, acabou, né? Tá bom, vamos lá então, outra. Agora vai mais ou menos depressa aí, né? Bom, agora eu escolhi uma de também em 1776, a mesma coisa, certo? Tem a fotografia, tem a fotografia das coroas realçadas, olha aqui o ponto de baixo, olha aqui a cor, olha aqui, a gente já descreve, tem cruz potentada, cruz singela, tá? A gente também descreve para facilitar a pessoa que está consultando, isso. E aí se você ficar com um pouco de dúvida entre essa e essa, data com ponto, data sem ponto, isso também tudo ajuda. Porque às vezes ela não vem tão bonitinha assim, ela vem meio gasta, então às vezes algum detalhe não está muito. Pois não. Isso. Agora, outra vez, XX de 74, essas aqui são muito numerosas e famosas, né? Isso, olha. E olha aqui, tal. Com prática você já vai no lugar certo. Ficou com dúvida, começa a consultar essa descrição, olha aqui embaixo, tal, olha aqui, né? O arco superior, olha como aqui é aberto, lá é fechado, isso aqui é meio intermediário, tá? A cruz potentada está aqui, você mata a charada e aqui todas as perolagens também. Aí você conta as pérolas, você vê, tá aqui, né? Para também não cobrar dobrado. Uma com. Essas aqui são tudo super parecidas, né? Certo? Tá. Aí você conta a perolagem, você já tem uma, você fala, bom, já tenho essa, mas essa tem 47, eu não tenho, então você conta as pérolas, né? Isso. Muito bom. E às vezes você tem, mas a outra mais bonita, você troca, né? Passa para frente. Essa aqui é uma coisa. Essa aqui também é um número muito famoso aqui, XX de 1775, tá? Isso. Aqui é tudo igual. Só que tem uma característica, certo? Isso. A característica é que tem a coroa baixa, isso, com 45 pérolas, certo? E ela é invertida. Só tem duas conhecidas, né? E está publicado num boletim da Sociedade Numismática, acho que de 1940 e poucos. Está lá, rapaz. E a gente, no que está mais escrito do livro, fica lá, boletim da Sociedade Numismática. E era de um colecionador do Rio de Janeiro, tá? Muito, assim. Tá bom, então vamos tocar o barco? Isso aí. Pode mais. Mais um? Mais um. Isso aí. 81, né? Isso aí. X de 1781, agora já começou. Dona Maria, casada com o tio dela, Pedro III, certo? O período aqui vai de 1777 a 1786. Depois ela se torna viúva. Em 81 ela se tornou viúva, né? Tá. Aqui também é sempre o mesmo esquema, né? Escrevendo as coisas, a perolagem, tudo. Olha, é fácil. Mas como são diferentes, né? Mas se você pega isoladamente, fica difícil, principalmente essa com essa, né? E essa também com essa, que aqui é bem alta. Aqui então os preços daquela época, os números do catálogo. Olha como aqui é interessante. Se você não olhar a coroa, mas você contar as perolagens, você vai achar. Tem 40, então só pode ser abaixo. Tem 37, então, 36. Naquele ano só uma emissão de cada uma delas foi feita, né? Tá bom? Então isso aqui ajuda bastante. Isso, aí da Dona Maria com o Pedro III, vai até 86. Também, não vou ler tudo porque desnecessário, né? A gente só ensina o método, senão fica muito
Olha como elas são diferentes já aqui, né? Olha, essa aqui não se parece nada com essa, né? Essas são umas mais difíceis de classificar, viu? Isso. Isso aqui, ó, coroa sem pedículo, tá? Uhum. Isso. Coroa com pedículos e elipse com arcos superior, aqui embaixo, tá? Isso, tá. E essa daqui, coroa sem pedículos, tá bom? Também. Então você comparece com essa que não tem pedículo, mas olha o formato, né? Então, e vê a perolagem, você mata, né? Tá bom? Isso. Então isso aí deu bastante trabalho, mas ficou maravilhosamente tudo resumido para quem quiser colecionar todas as moedas de cobre, ou também saber o valor, né? Certo? Isso. Os valores às vezes variam bastante, uma mais rara, outra menos rara. Aqui é tudo semelhante, viu? Tá? Entende? Isso. Às vezes não tem a coroa, aquela parte superior ali, né? Média, deixa eu ver aqui, pedículo, aro, isso, tudo bem. Então, a gente demonstra e mostra as coroas e todas elas estão. Aí nós pegamos aí uns 5, 6 exemplares só para ilustrar. Isso. Mais uma, por favor. Olha, aqui não tem a coroa abaixo. Aquela equipe provavelmente trabalhou em outros assuntos. Aqui eu não consegui. Aí começa o seguinte, à medida que essas datas vão progredindo, é difícil você encontrar uma moeda que não tenha o carimbo, né? Podia ser escudete, né? Para pôr aqui. Mas até hoje não consegui porque o preço é altíssimo, é difícil. Então as moedas de datas mais adiantadas foram mais carimbadas. E aí as de datas anteriores é menos carimbadas. Então essas sem carimbo são muito mais caras do que as outras. E as outras, no começo, elas são mais raras as que não têm carimbo. É o contrário. A partir de uma certa data, com carimbo é mais caro, e a partir daquela data, sem carimbo é mais caro, e outra aqui com carimbo mais caro. Tá bom. Então tem aqui é diferente, tudo bem. Olha, a cruz potentada, essa equipe ainda estava fiel à cruz potentada, né? Certo? E esse aqui do aro, né? Esse aqui tem esse arinho agora embaixo aqui, que é só um enfeite, mas ajuda a diferenciar. Então não é um assunto difícil, mas quem tem capricho e quer entrar nos detalhes, está tudo explicado, né? Isso. Isso aqui agora, vamos ver. Agora começa o Dom João Regente, certo? Ele começou em 1799, que a Dona Maria estava assim, inabilitada, que ela tinha problemas psíquicos, né? Então ele ficou com o Dom João Regente, certo? Aqui também aparece, vai até 1818, né? Depois, quando a Dona Maria faleceu, aí ele foi coroado rei, né? Certo? Então aqui é um XX, também aqui as coroas, não vamos repetir, mas olha que diferença. Aqui provavelmente o cara continuava, vamos dizer assim, com outras características, né? Isso, olha, como o P de Portugal, isso, certo? E aqui com o P de Portugal, e falta o P de Portugal, certo? Então, no livro, eu acho que está, no livro das edições anteriores do outro autor, eu acho que é mais difícil você achar uma moeda com P de Portugal do que sem P de Portugal, certo? Isso. Então, por isso até que às vezes o preço delas varia um pouco, né? Olha aqui como essa aqui é bem mais cara, essa aqui baratinha e essa aqui também. Por quê? Tem o P de Portugal. Sem o P de Portugal, isso. Não, aqui ó, aqui. Com o P de Portugal. Tá bom. Então, aqui também está tudo marcadinho. Aqui a gente escreve isso. Não tem nenhum detalhe. Tá bom. Então, isso aqui. Agora vem a outra mais importante, que é essa daqui. Certo? Essa aqui acho que foi a última edição do Príncipe Regente, né? Depois parou. Isso. Então tem essas três. Bom, aqui foi sempre difícil de separar essa moeda daqui como especial,
sabe? Muito top. Então o Dom João Regente mandou fazer todas elas, as equipes diferentes, tal. Isso. Bom, agora vocês reparem o seguinte, isso aqui foi descrito pelo Prober, certo? Isso. Aqui os númerozinhos são menores de tamanho, né? Aqui, mais delicado. Isso. E elas têm outras características, tem mais espaço aqui, tudo bem. A coroa mais ou menos parecidas, tal, né? Data com os números pequenos, já falei aqui. Ela tem, é única, ela tem 35 pérolas, certo? Isso. E é a única também, de observação. Isso. Aqui já os números estão mais juntos, mas são maiores e tudo. Isso. A característica dessa moeda também, as duas que existem, certo? Ela tem esse defeitozinho aqui, ó, tá? Acho que tem na cunhagem lá. Então, essa moeda tinha uma, era do Prober, está no livro do Prober, certo? Então, até quando nós editamos isso, certo? A gente pegou a foto em branco e preto do Prober para descrever que existia. Isso. Aí, foram assim. Há uns 5 anos atrás, uma pessoa do Rio Grande do Sul, eu tenho uma moeda de 1805, eu acho que ela é rara, manda a foto. Então eu fui olhar, primeira coisa, eu olhei na do Prober e vi esses números pequenininhos diferentes daqueles números pequenininhos. Esse defeito, certo? Isso, o número de pérolas, aqui não tem perolagem, você vê que é única, aqui 35, depois as outras 39, etc. Então, a única que tem 35 pérolas e os números são pequenos é essa. Então, existem duas. Aquela que era do Prober ficou com o nosso amigo Serrano. Como? Serrano. Isso. Lá em Lisboa. Ele levou para lá, ele não quer se desfazer disso aqui por um, que não tem preço, né? E aí eu comprei essa daqui, paguei só R$1.500, uma bagatela, né? Quando? Uns 5 anos atrás. Mas foi ele que deu o preço, né? Ele deu o preço. Aí ele sim. Aí ele falou, eu preciso de uma moeda tal. E eu tinha, falei, aí vai de brinde isso aí para você. Né? Em vez de vender outra para ele, em contrapartida, eu falei, deixa. Mas ele fez o preço, porque ele tinha pago bem menos. Né? Quem vendeu para ele, olhou isso aqui, não deu valor nenhum, não sabia do valor. Tal. É uma moeda de cobre, né? Não está flor de custo, está só bem conservada, só, vai nada, né? Certo? E vendeu. Tá bom? Então, olha ela agora em tamanho maior, né? Isso, ela falha, isso ela é bem diferente, os númerozinhos pequenininhos em relação ao outro, o reverso é tudo igual. Tudo, né? Então, eu acho que isso daí que a gente tinha que apresentar, acho que não tem mais voz de ninguém. Não, tem mais um finalzinho ali. Espera aí. Como? Tem mais um finalzinho. Sei, não, tudo bem, né? Então agora algumas recomendações para quem está começando os novatos. Existem situações em que o tempo disponível para se examinar uma considerável quantidade de moedas existe. Você está numa banca ali, né, pegando, o cara vai ficar o dia inteiro ali. Eu já fiquei isso, ele quase que me matou. Então, nessas situações, podemos também lançar mão dos seguintes recursos que irão facilitar e abreviar a classificação. A contagem do número de pérolas do colar, você já vê se tem, não tem, pois todas as moedas do catálogo já é notado esse detalhe. Tá. Comparar o tamanho das elipses do diadema, que variam em 3 tipos. Observar se a data tem ou não pontos, às vezes já facilita rápido uma diferenciação, se elas forem muito parecidas. É um fator diferencial. Observar-se que determinados valores só existem em um tipo de coroa. Ele falou, não precisa ficar espetando a cabeça, só existe aquele tipo e você, por isso que eu mostrei aquela única, só coroa mesmo. Observar as coroas com e sem arcos internos, tá? O número de 7 da data, às vezes vem, às vezes está na vertical, é um 7 do jeito que nós costumamos fazer. Ou às vezes ele é mais semelhante a um Z. Sabe, ele é mais tombadão aqui e tem a partezinha de baixo que ali não tem. Então, todos esses detalhezinhos, você lembrando, você fala, não, essa aqui é a característica diferente, né? Tá bom, então eu
não tem mais, né? Então, a gente agradece a Sociedade Numismática Brasileira por ter reapresentado esse assunto, certo? Mas eu acho que para quem coleciona moeda é mais rápido e vamos dizer assim, vamos dizer assim, chega ao valor justo dela, sabendo bem direitinho como é. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero que ajude.